Shalom, irmãos. Vou esperar só um pouquinho, tem algumas pessoas entrando. Shalom, shalom. O áudio tá bom, pessoal? Tá dando para ouvir bem o áudio? Pessoal, vou fazer essa live. Ela é mais voltada para os aspectos proféticos das 7 igrejas da Ásia. Então, não vou abordar muito questões, como posso dizer, históricas das igrejas. Vamos falar um pouquinho só sobre mais as questões proféticas, pois o livro de Apocalipse é um livro que tem a sua colocação para aquela época, em muitos aspectos, mas também o livro tem aspectos proféticos. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a igreja de Éfeso, que é a primeira das 7 igrejas, e que ela tem, dentro desse aspecto profético das igrejas, o período pós, que nós possamos ou compreendemos que é o período ali pós-apostólicos, os pais da igreja, os que continuaram a visão dos apóstolos. Então, durante essas lives que nós vamos fazer aqui sobre a igreja ou as igrejas da Ásia, nós vamos abordar esses aspectos mais voltados para o aspecto profético do que para o aspecto literal do livro, tá bom? Então, se alguém entrar aí para o meio do caminho, pode até falar, nossa, mas não estou entendendo nada, está meio fora do que está proposto ali no livro. A verdade é que eu estou abordando o aspecto profético e não o literal em si. Estou aqui com a Bíblia aberta, Apocalipse 2, versículo 1. Também, irmãos, a ideia não é aqui formar ninguém em teologia. É mais voltado à vivência mesmo, o que eu quero falar com os irmãos. A vivência diária do Senhor, a vivência do Evangelho, e não tem nada voltado assim a coisas extraordinárias no texto, mas só para nós termos alguns pontos aí para nós pensarmos, tá bem? Vamos lá. Apocalipse 2:1 diz assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro, ou nas 7 menorás de ouro. Irmãos, esse texto, esse versículo 1, de verdade eu não preparei nada, não tem nada escrito aqui, só estou com a Bíblia mesmo, mas aqui tem 3 pontos aqui interessantes para nós analisarmos, 4 eu diria. Primeiro, o anjo da igreja. Segundo, a igreja. Terceiro, as 7 estrelas. E 4, os 7 candelabros. Então, vamos partir do primeiro ponto. Ao anjo da igreja. Pessoal, a grande, como posso dizer, a grande tradição aí das igrejas ensinam que esse anjo é o pastor. Eu não creio dessa forma, eu vou explicar para os irmãos o porquê. Se o anjo fosse o pastor, o que ia acontecer?
ali já ia ter um problema por conta que o pastor de Éfeso ali naquela época tem uma linha que cria dessa forma, que era o próprio João, né? Então ele estava escrevendo para ele. É uma linha de crença, né? O segundo ponto que eu não creio que é o pastor, naquela época, normalmente as igrejas não tinham um pastor apenas. Claro que tinha um irmão, o mais velho, que comandava as igrejas, né? Por exemplo, se você observar, Paulo mesmo, ele tem esse encargo, né? Mas não era bíblico, ou não é bíblico dessa forma que às vezes nós pensamos que é, né? O anjo da igreja ali, o pastor é o anjo da igreja, e os demais irmãos eles não exercem cargo nenhum. É interessante também nós avaliarmos essa questão de que ao anjo da igreja, na perspectiva do Senhor, ou da perspectiva bíblica, só existe uma igreja por cidade. Se você observar isso, não estou dizendo que não tenha outras congregações nas cidades, ou que não tenha outras casas em que aqueles irmãos se reuniam. Mas para o Senhor existe uma igreja na cidade e um anjo. E o Senhor está... Aqui é um assunto talvez um pouco mais até profundo, mas o Senhor está falando para aquele anjo que é o representante daquela igreja. Então, se nós observarmos lá em Mateus 5, por exemplo, Mateus 5 vai falar sobre essas questões do julgamento dos anjos, né, colocando ali o que o Senhor Jesus estava falando a respeito, né, dos tribunais que ocorriam naquela época ali em Jerusalém, tanto o tribunal da porta quanto o tribunal do Sinédrio. E por fim, se chegasse ao terceiro nível de repreensão, a morte e o lançar dessa pessoa que foi julgada lá fora da cidade de Jerusalém, onde era o lixão da cidade, que nós temos para nós aí como o Guinan. Então o que acontece? Esse anjo ele é representado, ele representa o governo do Senhor estabelecido na igreja. Então, irmãos, você que está aí, eu não sei qual a sua denominação, a cidade que você mora, mas você tem que se atentar que aí onde você mora só existe uma igreja. As outras denominações não são concorrentes da que você vai. Elas fazem parte desse corpo que está presente na cidade em que você mora. Então, esse corpo do Senhor que está aí. Aí talvez falar, mas a outra denominação ensina tal ponto errado. Então, é dever seu, como irmão, mediante, claro, uma conversa sadia, alguma coisa, tentar passar para os irmãos a clareza que você tem do texto e do Senhor. Porque não há concorrentes, irmãos. A minha cidade aqui tem uns 300 mil habitantes. Deve ter aí umas 1000 igrejas. Só existe uma para o Senhor. Só existe uma igreja para o Senhor. E também um anjo que representa essa igreja diante do Senhor. Então esse ponto, quando nós entendemos essa questão, já muda um pouquinho a nossa forma de compreender a igreja do Senhor. Então aí na sua cidade, se tem lá uma assembleia, eu vou falar as mais famosas aí. Uma assembleia, uma metodista, uma quadrangular. E diferente do nome em que elas tenham, para o Senhor ela chama a igreja com o nome da cidade. No meu caso, a igreja em Limeira. E há uma representação celestial dessa igreja. Por isso que não pode ser um pastor. Aqui na igreja em Limeira, quantos pastores tem? Quantos pastores tem no corpo aqui? Qual é o cabeça dos pastores? Isso seria algo até muito complicado entre os irmãos
para eles definirem quem é o cabeça, né, o irmão mais velho. Quem subjugará entre os irmãos? Ou quem vai ser o líder dos irmãos? Rapaz, isso daria um problema gigantesco para nós definirmos. Porque nós sempre queremos a honra. E o Senhor disse que é para nós honrarmos os outros. Nós sempre queremos ser os maiores. O Senhor disse que é para nós sermos menores. Porque o menor lavou os pés dos irmãos. Então, nós precisamos compreender esse ponto. Só existe uma igreja em cada cidade. Só existe uma igreja em cada cidade. As demais denominações, elas formam a igreja do Senhor. Mas a igreja deve, ou é bom que a igreja entenda isso, que ela é chamada pelo nome da sua cidade. Isso, irmãos, é muito claro nas Escrituras. Tanto João quanto Paulo, eles escrevem para as igrejas das cidades. Por exemplo, Efésios, a igreja de Éfeso. Colossenses, a igreja de Colosso. Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica. E assim sucessivamente. Coríntios, a igreja em Corinto. Aqui, Apocalipse, Esmirna, a igreja em Esmirna. Tiatira, a igreja em Tiatira. Éfeso, a igreja em Éfeso. Então, o Senhor trata a igreja por um nome. Qual o nome? O da sua cidade. Então, há uma igreja por cidade. Então, não veja, quando alguém vir da sua igreja, tente passar isso. Quando alguém sair de outra lá, outra... Eu estou falando igreja, porque eu não vou ficar falando igreja, e igreja com I maiúsculo e igreja com I minúsculo. Então, você, quando alguém sair de uma igreja e para outra, já tenha essa ideia na sua mente que só tem uma igreja. Eu só estou falando dessa forma para que irmãos que talvez não tenham essa clareza compreendam. Quando sair um irmão lá da denominação X e vir para a sua, amém. E quando sair da sua e ir para Y, amém. São irmãos. Não devemos dividir o corpo do Senhor. Às vezes não há mais clareza. Às vezes os irmãos que estão ali, eles já não compreendem mais. Às vezes mudou o ritmo. Tem denominações ou tem congregações, vamos usar esse termo, congregações, que eles suprem mais a necessidade daquele irmão. Porque, irmãos, é um corpo do Senhor trabalhando. E o que acontece? Se alguém gosta de ensino, vai gostar de ouvir eu pregar. Mas se tem alguém que gosta de cura, não que o Senhor nunca me usou para cura, mas vai gostar de alguém que fala de cura. Se alguém gosta de evangelismo, vai gostar de um evangelista pregando. Se alguém gosta de níveis proféticos, vai gostar de um profeta ministrando. E o que acontece? Qual o grande problema disso? Às vezes as pessoas só acham que há luz naquilo que ele gosta. Só há luz do Senhor naquilo que ele gosta. Por exemplo, eu gosto de ensino. Aí eu estou ouvindo uma pessoa que ela não tem níveis de ensino elevados. Mas ela, por exemplo, ela é usada pelo Senhor em curas. Mas eu não gosto de curas, eu gosto de ensino. Ora, irmãos, é um corpo trabalhando, que necessita do ensino e que necessita da cura. E que necessita do apostolado, que necessita do mestrado, que necessita dos profetas, dos pastores, dos evangelistas. Porque se uma pessoa, por exemplo, que trabalha com obra social for ministrar na igreja, todos aqueles irmãos que fazem parte do mesmo grupo social, ou seja, que gostam também de obras sociais, eles vão se sentir tocados. Aí alguém não vai se sentir tocado, aí começa, às vezes, dentro da congregação, você não sentiu nada, eu já senti. Por quê, irmãos? Os pés falarão para os pés, as mãos falarão para as mãos, os ombros falarão para os ombros. Mas nós temos que entender que é um corpo do Senhor trabalhando. E que todos os ossos, se você olhar para o seu corpo e você falar, eu vou tirar o que daqui? Não gostei do dedo, vou arrancar fora. Então não existe
Isso, irmãos. Então nós precisamos entender essa clareza da igreja do Senhor. Precisamos entender o que é a igreja do Senhor. A igreja é formada por vários membros, como o seu corpo é formado por vários membros. Então todos são necessários. Amém? Então escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Primeiro ponto aqui. Não sei, eu vi aqui que já foi 15 minutos. Não sei se a gente vai conseguir terminar Éfeso hoje. Mas não tem importância alguma nós não terminarmos, né? Depois nós voltamos e falamos mais um pouco a respeito disso. E aí o texto diz, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, ou seja, os anjos. Quantos anjos o Senhor tem? Milhões de milhões. Milhões de milhões. Mas aqui ele está falando a respeito de um governo. Ou seja, por que aqueles anjos estão na sua mão direita? Porque o Senhor, ele está dizendo que, de certa forma, ele está no controle daqueles anjos. E eles são representativos de todas as igrejas. Da mesma forma, quantas congregações ou quantas igrejas deveriam existir ali naquela época? Não fiz um estudo minucioso sobre isso. Mas, por exemplo, nós vemos aí pelo menos 13, que são as de Paulo, as 6 de Paulo, ou as 7 de Paulo e as 7 de João, com exceção, por exemplo, de Éfeso, que é mencionado pelos dois. Então, quantas haveriam? Quantas igrejas existiam? Não sei falar para os irmãos. Mas o Senhor fala com 7, 7, porque Ele está falando de uma completude, que é esse número, que é um número especial para o Senhor. Da mesma forma, os anjos. O Senhor está falando, eu tenho 7 anjos nas minhas mãos. Ou seja, ele tem mais anjos nas mãos, porém Ele está falando de uma completude. E o texto diz que anda no meio das 7 menorás de ouro. Ora, se nós olharmos no versículo 1, nós vamos entender que as menorás são as igrejas. Se nós olharmos no versículo, no capítulo 1, melhor dizendo, nós vamos entender que as menorás são as igrejas. Então o Senhor, o próprio Senhor anda no meio da sua igreja. O próprio Senhor, ele traz o testemunho dele no meio da igreja. A menorá, ela tem um significado, tanto lá, ela traz significado, tanto, por exemplo, lá de Isaías 11, que vai falar a respeito do Espírito do Senhor, as 7 manifestações desse Espírito, como também ela traz, né, porque a menorá ela tinha as maçãs, uma maçã em cada uma das suas hastes e no meio as 3 maçãs. Ela vai falar também do fruto do Espírito, que está em Gálatas, no capítulo de número 5, acho que ali pelo 24, 25, por ali. Então a menorá vai falar desses 2 aspectos também. O Senhor se manifesta, o Senhor anda no meio desse testemunho da igreja, tendo, pois, o Espírito do Senhor partilhado. Cada um fala de uma forma, não falo dessa forma, mas as 7 manifestações do Espírito do Senhor, como também o fruto do Espírito, como está lá em Gálatas, no capítulo de número 5. Isso, irmãos, nós devemos ter em nós. Porque a menorá macro é a igreja da cidade, vamos dizer assim. Mas a menorá micro somos eu e você. Né? Tudo aqueles artefatos, primeiro foi o Senhor e agora somos nós. Primeiro foi o Senhor e agora somos nós. Nós temos que ter essa clareza, irmãos, que primeiro foi o Senhor e agora somos nós. A Arca da Aliança, primeiro foi o Senhor, agora somos nós. Por quê? A arca, por exemplo, madeira cobrida, que ela tinha sua cobertura aí de ouro. Da mesma forma nós. É claro que o ouro fala da divindade, o Senhor não repartiu sua divindade conosco, mas Ele deu sua vida conosco.
Então, as pessoas só vão ver coisas boas em nós se o ouro brilhar, senão nós somos madeira. É a nossa composição é madeira. As pessoas só vão ver a glória do Senhor se o ouro brilhar, que está linkado ao próprio Senhor. Então, é importante nós buscarmos isso do Senhor. Tanto os atributos ali de Isaías 11, quanto de Gálatas 5. O fruto do Senhor e o Espírito do Senhor partilhado, os 7 Espíritos de Deus, né? Não sei a forma aí que você interpreta, né? Não são 7 Espíritos, é um Espírito que tem 7 manifestações, por exemplo. Então, e aí o texto diz: eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e você pôs à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentirosa. Aqui é uma prova cabal, irmãos, que o ministério apostólico continuou. Ora, se já não existia mais, por que se colocaria à prova? Então, o único apóstolo vivo dos 12, nesse momento, era João. Então, se vem essa clareza de que é necessário colocar os apóstolos à prova, e só tem João vivo, então era desnecessário isso. Então essa é uma prova que o ministério apostólico ele perdura até os dias de hoje. A única coisa que nós precisamos entender, irmãos, é que há apóstolos que foram chamados pelo Senhor e comissionados por Ele, e apóstolos que foram chamados pelo Espírito e comissionados por Ele. Então, dos 12, os 12 foram chamados pelo Senhor, mais Paulo. Agora, por exemplo, os outros apóstolos que vieram posterior, Atos fala deles, né? Temos lá citações falando de Barnabé como apóstolo e outros tantos. Eles foram comissionados pelo Espírito Santo. Como os apóstolos, hoje tem apóstolos de títulos e tem apóstolos que foram chamados pelo Senhor, pelo seu Espírito. Então é necessário entendermos isso, né? O pessoal fala assim, para ser apóstolo tem que ter visto o Senhor. Então, mas não é só ter visto o Senhor. Se você vê os requisitos de Pedro ali, teria que ter acompanhado o ministério de Jesus. Então, Paulo não era apóstolo. Paulo não foi apóstolo dentro dos requisitos de Pedro. Então nós precisamos dessa clareza para não ficar reprisando as coisas. Tem que ter visto o Senhor, tem que ter visto o Senhor. O seu apóstolo aí viu o Senhor? Então ele não é apóstolo. Então leia o texto com clareza. Porque quando Paulo diz, melhor dizendo, Pedro diz o que era necessário para alguém tomar o lugar de Judas, nem Paulo se qualificaria ali. Porque ele não acompanhou o ministério de Jesus. Alguém vai dizer, eles eram da mesma escola, eram próximos, mas Paulo não cria no Senhor, não. Ele poderia conhecer Jesus, sim, pelo nível de idade. Há pessoas que defendem isso, essa crença, né, que eles tinham uma idade parecida, que estudaram, uns dizem que na mesma escola, outros dizem que em escolas distintas, por conta que Gamaliel era da linha de Rei Léo e Jesus possivelmente de Rachamai. Mas, irmãos, diferente, Paulo não cria no Senhor. Ele perseguia a igreja. Ele matava os irmãos. Claro que isso achando que estava fazendo correto, pois era um homem zeloso na tradição dos seus pais. Mas indiferente disso. Então, essa é a prova que existem apóstolos nos dias de hoje. Que desde aquela época o Senhor está falando que foi provado apóstolos e eles não eram mentirosos. Ora, se só tem João vivo, qual a necessidade de provar? Então, isso é uma das provas que existe, ou que tem existência de apóstolos nos dias atuais. Aí o 4 diz, eu tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. O primeiro amor, prótos, essa palavra em grego, o melhor amor.
Senhor está dizendo para Éfeso: eu já tenho algo contra você, porque você abandonou o seu melhor amor. Isso está meio linkado, irmãos, como a gente coloca o Senhor nas coisas. O pessoal sempre fala desse primeiro amor, que é os tempos de conversão. Talvez eu não tenha bagagem para falar isso para vocês, porque na verdade eu nunca passei por isso. Eu tive o prazer de nascer em lar cristão. Eu não sei como que funciona essa questão aí que o pessoal fala do primeiro amor, nesse sentido aí de quando aceita o Senhor e muda as coisas. A verdade, irmãos, que na minha vida hoje, eu estou no ápice da minha vivência com o Senhor. Então, se fosse falar o meu primeiro amor nesse sentido, eu estaria falando que é hoje. Eu não sei como falar isso para os irmãos que se converteram e dizem: eu quando me converti eu lia, eu orava, e agora eu não faço isso mais, eu gostaria de voltar àquilo. A verdade é que quando a pessoa se converte, ela tem esses prós, mas tem outros contras, porque ela não tem discernimento das coisas espirituais. Ela é uma criança espiritual, então ela acaba passando bastante dificuldades aí, não tem clareza das coisas, é levado por vento de doutrinas e tantas coisas mais. Então eu não tenho, dentro desse aspecto, clareza para falar para os irmãos. Eu prefiro ir para o que eu entendo que é o que o texto está dizendo mesmo, que Éfeso chegou uma época que ele dava primazia ao Senhor, o primeiro, o melhor, e por fim a correria das coisas, da vida, do passar dos anos, isso foi tomando de Éfeso, da igreja de Éfeso, melhor dizendo, a primazia do Senhor. O pessoal sempre atribui esse texto ao tempo de conversão, de os primeiros anos, embora em Éfeso seja parecido o aspecto, mas eu não levo para esse lado. Para mim, eles estão deixando as primeiras obras, ou o primeiro amor, o amor mais importante, o melhor amor ao Senhor. Então, por isso que o Senhor fala: olha, eu tenho algo contra você, porque você não está praticando o melhor amor para mim. O Senhor não está exercendo a primazia. O Senhor não é o primeiro. Irmãos, se nós não colocarmos o Senhor em primeiro, ele vai ficar lá para quinta ou sexta. Porque aí vai vir o trabalho, vai vir aquilo outro. E eu falo isso, eu não estou falando de trabalho em igreja, de nada disso. Eu falo, irmãos, do viver diário, do Jesus de segunda-feira. O Jesus de hoje, onde você foi no culto, ouviu uma palavra, te deu destino, sentiu a presença de Deus, mas hoje nós acordamos, vamos trabalhar, e o que nós manifestamos? O que nós estamos manifestando hoje? Tem pessoas que elas vão esperar a semana inteira para contactar o Senhor novamente, e o Senhor está dispensado dentro de nós pelo seu Espírito. O Senhor mora comigo, o Senhor mora com você. Aqui, se você está ouvindo essa live com uma ajuda espiritual do Senhor, alguma coisa que o Espírito do Senhor vai testificar ao seu coração. Alguma clareza o Senhor vai te dar em algum ponto. E isso não é porque eu estou falando. Qualquer irmão que tomar a palavra para falar, aquele mais simples, ele tem dispensado nele a plenitude do Senhor. Talvez essa plenitude não cresceu dentro dele, porque Paulo diz que Cristo deve ser formado em nós, mas dentro dele há clarezas do Senhor que serão dispensadas a nós. Então, o texto no 5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende. Então, Éfeso, eles sabiam o local exato aonde ele caiu.
só ver uma questão aqui de horário, irmãos. Amém. Éfeso, ele sabia o local exato aonde ele havia caído. Lembra-te, pois, aonde caiu. Nós sabemos o que precisamos melhorar, sabemos o que precisamos refazer, sabemos as atitudes que precisamos tomar para que nós possamos voltar aonde estávamos, dentro desse aspecto do primeiro amor, do melhor amor com o Senhor. E aí o texto mesmo diz, porque e pratica as primeiras obras. Porque quando não, se não praticares, eu virei a ti e tirarei do seu lugar o candelabro, se você não se arrepender. Então, eles sabiam onde eles tinham caído e eles sabiam do que o Senhor estava tratando com eles. Qual eram as primeiras obras e aonde eles tinham caído. E é a mesma coisa conosco. É a mesma questão conosco, irmãos. Nós sempre sabemos o que precisamos mudar, o que precisamos retornar. O que nos falta às vezes é inspiração, força, vontade, clareza do Senhor, mas sempre sabemos o que precisamos retornar, aonde precisamos voltar, o que precisamos trabalhar novamente na nossa vida. E aí o Senhor diz, e tenho porém isso, ou tenho isso a favor de ti, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Tenho, porém, isso a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Irmãos, como eu disse para vocês, falando mais no aspecto profético, os nicolaítas, biblicamente, eles são um pouco difíceis de saber quem eles eram, o que eles praticavam, qual eram aquelas obras, né? O pessoal vai, às vezes, aí colocar os nicolaítas como discípulos de Nicolau, o prosélito lá dos que se dizem diáconos, os 7 diáconos. Tem um pessoal que crê dessa forma. Uns dizem que o próprio Nicolau em si era uma pessoa que não tinha essa ideia de trazer essas doutrinas estranhas aí, que estão ligadas a algumas questões que aconteciam nas igrejas aí do primeiro século. Mas, como o texto é profético, essas obras dos nicolaítas, no sentido profético delas, e eu entendo, não só eu, como isso eu não recebi em revelação, mas eu compartilho da visão de que muitos outros irmãos do passado compartilham, que no aspecto profético as obras dos nicolaítas é o laicado da igreja, no sentido de colocar o baixo e o alto clero dentro da igreja. O nosso estilo de igreja, eu falo isso porque eu sou pastor local de uma igreja. Deve ter pastores aqui também, ouvindo ou que vão ouvir. Nosso estilo de igreja, pelo menos a formação ali, as cadeiras, normalmente, a plataforma, né, que tem o nome de altar, isso veio de outra igreja, da ICAR, por exemplo. E que nós protestantes, né, saímos de lá por não concordar. Eu não saí, eu peguei o barco andando. Quem saiu foi Lutero e outra galera aí em 1500. Mas esses aspectos ainda eles perduram dentro das nossas congregações, né, da plataforma, dos irmãos todos enfileirados, ouvindo uma pessoa ministrar. E não sou contra. Esse é o mesmo aspecto aqui que eu tenho na igreja local aqui que eu pastorei. Porém, nós precisamos tomar cuidado, irmãos, para que
nós não façamos divisão entre... Deixa eu só parar aqui o texto. Para que nós não façamos divisão entre os irmãos. Que os irmãos não comecem a achar que eles precisam de mim para chegar ao Senhor. Ou vice-versa. Como eu disse, até o nome ali é um nome venerado, irmãos. Né? O altar. Aqui é o altar. E o altar, ele é a primeira coisa que nós vemos quando nós entramos no santuário ou lá no tabernáculo. E dentro das igrejas ele é venerado, mas ele está do lado da porta da entrada. Está tão longe do Santíssimo. É altar, pia de bronze, aí vai entrar na porta, na segunda porta, aí vai ver a menorá, os pães da presença, o altar de incenso, isso do modelo terrestre. Celestial um pouquinho diferente. Depois vai entrar novamente, aí que ele vai contemplar a arca, os querubins da glória sobre ela. E se for em Yom Kippur, ele vai ter a sorte de ver entre os querubins a glória do Senhor, o que alguns dizem, eu não creio muito dessa forma, mas chamam de Shekinah. O pessoal venera tanto aquilo ali como altar. E o altar é a entrada, né, do átrio. Entrou no átrio, se vê o altar de bronze. E o Santíssimo está tão distante dali, tem que passar tantos níveis. E aí os irmãos ficam venerando aquela plataforma, aquele local um pouco elevado ali do salão que se reúne como igreja. Pessoal, dentro desse aspecto dos nicolaítas, nós temos que tomar muito cuidado para não fazermos divisão entre os irmãos. Se você é um ministro do Senhor, saiba que você é o menor dentre eles. Se você é um ministro do Senhor, saiba que você é o ministro. O que é um ministro? O que é um ministro? Já foi buscar o que é um ministro? Ou você acha que você é importante? Essa palavra ministro é uma palavra de alguém importante. De um político. De um presidente. O que é um ministro? Busque saber o que é um ministro. E aí você vai ver a sua importância dentro dessa engrenagem chamada Igreja Gloriosa do Senhor. Então não crie entre os irmãos divisão. Não diga que você é o governador dos irmãos, o Senhor deles, que eles só podem chegar diante do Senhor se passar por você. E o que o Senhor só pode falar na igreja dele se for através de você. Você não tem todos os dons, você não tem todos os talentos. O Senhor não compartilhou tudo com você. Você faz parte de uma engrenagem. Então, não crie essa divisão entre os irmãos. Porque senão nós vamos criar essa igreja domingueira que só vai lá para nos ouvir. Estão esperando nós liberarmos uma palavra para que eles mudem de vida. Isso pode ocorrer sim. Mas hoje é segunda-feira e existe um Deus de segunda-feira. E que se os irmãos trabalham em turnos diferentes e não conseguem cultuar durante a semana, eles só vão ouvir você de novo no próximo domingo, se nós entrarmos nesse caminho. Nós temos que passar para os irmãos que hoje é dia de culto. E qual culto? Rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis o vosso corpo. Hoje nós cultuamos o Senhor também. O nosso sacrifício vivo é um culto ao Senhor. Da mesma forma que o Senhor almejamos a presença dele, ele almeja a nossa. Porque ele está dispensado em nós, irmãos. O Senhor quis assim. O Senhor vai trabalhar hoje através da sua igreja. Ele não faz nada fora dela. Agora, se nós colocarmos na cabeça das pessoas que elas precisam do pastor, que
Eu não estou falando para você ser um rebelde, uma pessoa que não honra ninguém, que não tenha sacerdotes e nada disso, mas estou falando se nós colocarmos na cabeça dos irmãos que eles precisam da gente para tudo, eles só vão ficar 2 horas na presença do Senhor numa semana. E ainda alguém olhando para o relógio, deixa eu ver, já está dando o horário de terminar o culto. Então não coloque essa divisão entre os irmãos. Sirva os irmãos. E seja servido. Pratique com os irmãos a comunhão. E pratique com eles, seja participante dessa comunhão. Porque as pessoas elas tendem, né, a endeusar os que estão à frente. Essa é uma necessidade humana. É uma necessidade humana. Se você pegar 10 indivíduos aí e colocar eles numa ilha e voltar lá depois de um X anos, se eles não morreram, eles vão estar lá com um pedaço de pedra adorando alguma coisa. Então, e tem irmãos que aceitam essa adoração. Eles querem ser adorados, venerados pelos irmãos. E nós não podemos, irmãos, nós somos ministros do Senhor. Ministros, escravos do Senhor. Puxamos esse grande barco. Nós somos o menor da casa. Quem muito é dado, muito será cobrado. Então precisamos ensinar para eles, para os outros irmãos, essa clareza. Não fazer divisão entre eles. Não falar passa por mim. Para você chegar a Deus tem que passar por mim. O véu se rasgou e o Senhor saiu de lá e veio morar em nós. Por que queremos estabelecer véus de novo? Por que queremos colocar divisão de novo? Se o Senhor já rompeu com tudo isso. Então, dentro desse aspecto profético, não estou falando do aspecto literal dos nicolaítas, o aspecto literal está ligado aí aos problemas que a igreja primitiva passou com o gnosticismo e outras coisas mais. Mas estou falando da questão profética. Eles estão linkados com essa divisão entre os irmãos. Um fala e todos escutam. Ninguém tem o direito de falar, ninguém tem o direito de se impor. Ninguém tem clareza a não ser o anjo da igreja, que nós já falamos lá no começo, que não está linkado à questão do pastor local, mas sim do governo de Deus na igreja. E aí no versículo 7, o texto diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Quem tem ouvidos ouça. O maior mandamento, irmãos, se você perguntar para qualquer pessoa que tem uma clareza bíblica, ela vai dizer isso. Qual o maior mandamento? Perguntaram para Jesus. Qual o maior mandamento? E Jesus diz o quê? Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. O que o pessoal sempre frisa é a parte B do versículo. Ouça Israel, o Senhor Deus, eles pegam essa parte, o Senhor Deus é o único, o Senhor Deus é um só. Mas esquecem do início do mandamento, que é ouça. Ouça. Ouça Israel. Escute Israel. Escute a Torá que vos fala. Porque quando a gente fala Torá, o irmão já remete lá aos 5 livros. Mas qual a Torá de Adão? Qual era a Torá de Adão? Qual era a Torá de Abraão? Por mais que alguém esperneie para falar aí das questões que já tinha estabelecido, que já tinha alguma coisa estabelecida como lei, você feriria toda a estrutura bíblica em dizer que Adão tinha conhecimento de todas as leis. O Senhor deu uma Torá para ele. Qual era a Torá dele? Não coma. Então, dentro desse aspecto, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Escute a indução do Espírito.
O Senhor disse que faria uma nova aliança, que o Senhor escreveria nas tábuas do nosso coração a sua lei. E essa lei, além de estar escrita e testemunhada conosco, ela vem por ouvir a indução do Senhor. O Senhor fala no nosso espírito. Eu nunca ouvi a voz audível do Senhor. Tem pessoas que ouvem. Não posso, tenho que julgar as minhas experiências. Não posso julgar a dos outros. Mas esse ouvir dentro do espírito, quem tem ouvidos, ora, todos nós temos ouvidos, mas o Senhor está dizendo um nível um pouco mais elevado. Quem tem ouvidos? Você não tem ouvido? Eu tenho um só funcionando. um ouvido meu não funciona. Mas eu acredito que o espiritual deva funcionar os dois. Mas nem sempre o espiritual escuta o que o Senhor quer dizer. Nem sempre o espiritual escuta o que o Senhor quer dizer. Quem tem ouvidos? Você tem ouvidos? Eu tenho. Tenho 2. Ouça o que o Espírito diz. Escute o Shema Israel de Deus. Ouça a indução do Senhor. O que o Senhor quer que você ouça. Porque temos essa dificuldade de ouvir, não é verdade? Embora não pareça, talvez eu sou bem falante. Então quando estamos numa roda, eu tenho dificuldade de ouvir. Eu quero falar bastante. E carregamos, às vezes, essa mesma cultura para com o Senhor. E o Senhor diz, escute, ouça o que eu quero falar para a igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aqui o Senhor faz essa diferenciação, né? Só comerá dessa árvore o vencedor. E por que Adão não pôde comer? E nós, na mesma condição, poderemos comer. A diferenciação está em quem? Em nós ou na árvore? A diferença está em quem? Porque Adão caído não pode comer, mas Rubens caído pode. Claro que surtindo um efeito de glorificação. O que mudou? O homem ou a árvore? Ora, irmãos, ambos mudaram. Ambos mudaram. Aquela árvore que estava no jardim, ela foi feita para tratar Adão de uma forma. Quando Adão peca, ela não tinha poder de tratá-lo. Da mesma forma, nós, quando vencermos, quando nós tivermos vencido, nós podemos provar dessa árvore, que já não é mais a árvore que estava no jardim quando Adão pecou. Ela também passou processos. Então, traga esse entendimento para vocês. Amém? Chegamos aqui no último versículo. Como eu disse para os irmãos, o intuito é mais bater um papo mesmo, né? Não tem nada de mirabolante, de difícil interpretação. Era só trazer uma clareza, né? Tem muitas outras coisas que poderíamos abordar, mas como eu disse para vocês, nem preparei, deixei assim só para ir lendo mesmo e relembrando algum ponto com os irmãos, né? E eu espero que tenha acrescentado alguma coisa aí na sua vivência com o Senhor, alguma coisa aí na sua busca com o Senhor. Amém? Então eu quero agradecer vocês que estiveram presentes aí. Entrou bastante gente, saiu bastante também, mas tem pessoas, né, tem alguns que eu acredito que tenha ficado aí todo o período, que sempre manteve aí num nível de pessoas aí na live. Muito obrigado. Espero que isso tenha, essas palavras tragam alguma clareza do Senhor para vocês. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor.
Pai, rendemos graças ao Teu santo nome por essa manhã, por podermos falar um pouco da Tua palavra. Senhor, que o Teu Espírito possa ministrar melhor aos irmãos, o favor, a graça do Senhor, que ninguém caia nesse erro, meu Deus, de deixar o Senhor e cometer, meu Pai, outras obras, não fazer as obras que o Senhor designou para ele, deixar essas obras, deixar o melhor amor, o primeiro amor. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa nos induzir pelo Teu Espírito a viver aquilo que o Senhor planejou para nós. Que nós possamos ter um gráfico crescente de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Tira toda oscilação, Senhor, da nossa vida. Tira, Senhor, toda oscilação de dias estarmos tão espirituais e dias estarmos tão carnais, Senhor. Tira isso do nosso coração, Pai, para que nós possamos, meu Deus, manter uma métrica, Senhor, e entender que o Senhor operará em nós, que o Senhor trabalhará em nós, que o Senhor revelará as profundezas do Teu Espírito em nós. Sou grato, Senhor, por essa oportunidade de poder falar do Teu Evangelho. Sou grato também por alguns irmãos que estão aqui ouvindo o Teu Evangelho. Pai, que essa semana seja uma semana de favor, de bênção do Senhor, de portas abertas, de graça abundante nas nossas vidas. Meu Deus, os irmãos que ainda vão trabalhar, se com eles, guarda, livra o Senhor de todo acidente do percurso, meu Deus, para o trabalho, que a Tua mão esteja estendida sobre a vida de cada um. Senhor, é isso que nós oramos, crendo que o Senhor fará dessa forma, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Deus abençoe. Muito obrigado os que estiveram aqui. Que essa semana seja uma semana de favor do Senhor, para a glória de Deus.